Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus 8, do 18 ao 22, que diz o seguinte: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Esse é um texto, irmãos e irmãs, que chama a atenção pela forma como Jesus conduz o diálogo com o escriba e o discípulo. Por quê? Porque parece muito racional e pouco emotivo. E quando nós lemos esse texto, nós ficamos impressionados. O versículo 18 diz que tem muita gente ali ao redor de Jesus. Ele havia realizado alguns milagres. Então ele ordena que passem para outra margem. Tá? Ora, os sinais que Jesus realiza chamam muito a atenção, chama a atenção das multidões e muita gente quer seguir ele. Né? Agora, Jesus tem uma preocupação, porque observando as pessoas, ele está ciente de que a maioria das pessoas não tem noção do que significa ser discípulo. A empolgação com os milagres, com os ensinamentos, impede muitos de ver as exigências necessárias ou impostas ao verdadeiro discípulo. E então ele ordena, olha, vamos passar para outra margem? Bom, é nesse momento então que se aproxima dele um escriba. E o escriba diz: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ora, nós sabemos que o escriba também, na sociedade da época, era considerado um mestre, um professor. Ele é o cara que copia, que escreve, que lê, que interpreta as leis, no caso a Torá, os textos sagrados. E ele está muito entusiasmado e muito confiante. E reconhece Jesus como mestre. Agora, claro que ao chamar Jesus de mestre, ele tem na memória dele um modelo de discipulado, que é o modelo tradicional. Para ele, Jesus é um mestre, um rabi. Tá? Só que ele vê Jesus a partir do mundo dele, a partir das suas próprias categorias. Para ele, Jesus está iniciando uma escola. E ele quer participar dessa escola. Ele quer fazer parte desse grupo. Mas Jesus olha para ele e diz: olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A figura simbólica de raposas, pássaros, ninhos, isso faz parte do cotidiano das pessoas que seguem a Jesus e das próprias regiões por onde Jesus viajava. Mas quando Jesus diz o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, tá? Isso tem um sentido muito marcante para a fé do escriba. A gente deve lembrar que ele está familiarizado com as Escrituras, familiarizado com as profecias. Tá? E talvez até tenha visto em algumas atitudes de Jesus sinais que corroborem algumas dessas profecias. Ocorre que a palavra Filho do Homem é uma palavra semítica e que podem ter, dentre outros, dois sentidos específicos. Um sentido ordinário, de acordo com o Salmo 8 e Ezequiel 2,
Filho do homem significa ser humano. Mas tem um sentido teológico que talvez seja o que mais interessa ao escriba, né? A ideia que está em Daniel capítulo 7. O Filho do homem é um ser celeste, é um ser transcendente, é um ser divino. A expressão Filho do homem é a primeira vez que aparece no Evangelho de Mateus. Mas ela aparece 83 vezes no Novo Testamento. Por isso é importante que nós compreendamos a expressão Filho do homem sempre no seu contexto, nos seus diferentes contextos. Ora, essa resposta de Jesus surpreende o escriba em dois sentidos. Primeiro, que não vai ter uma escola, não tem uma casa, não tem um local de reunião, nem sequer uma toca, né, como qualquer animal da terra possui. Jesus diz para ele, olha, o Filho do homem não tem onde reclinar, onde repousar a cabeça. Essa é a primeira surpresa que o escriba tem. A segunda surpresa é que no contexto do texto que nós lemos, esse texto de Mateus, Filho do homem significa simplesmente que Jesus é um homem comum. Então, imediatamente vem à memória do escriba a ideia de que o Messias, aquele que está diante dele, não é um rei, não é um sacerdote, nem tampouco um comandante forte, poderoso, capaz de mobilizar as massas, e então, reunindo essas forças, criar uma guerra santa contra a opressão imperialista. Ora, isso significa que diante daquele Messias, o escriba precisa rever todo o seu conhecimento literário. Ele tem que rever tudo aquilo que acredita sobre aquele Messias modelo que a sociedade judaica esperava. A Bíblia diz, o texto diz então, que ele vai embora e não sabemos o que aconteceu depois. Ora, mas nós temos o drama de um indivíduo que já é discípulo. Após ele ouvir a ordem de Jesus para passar para outra margem, ele se achega a Jesus e diz, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, enterrar meu pai. A princípio a gente pode imaginar que o pai dele havia morrido e, de acordo com a lei, ele teria 24 horas para enterrar o pai, por isso a pressa. Mas quando nós lemos o texto no seu contexto, nós temos a impressão de que o pai dele estava vivo, talvez doente, convalescendo. E era responsabilidade, de acordo com a cultura judaica, era responsabilidade do filho mais velho, que pode ser o caso, cuidar dos parentes idosos, doentes, até o falecimento. Só que isso poderia durar anos. Jesus então diz para ele, olha, segue-me, deixai aos mortos sepultar os seus mortos. Jesus deixa claro para esse discípulo que a pregação do Evangelho, as boas novas, é mais urgente do que enterrar um morto espiritualmente. Em outras palavras, Jesus diz, deixem-os espiritualmente mortos enterrarem os fisicamente mortos. Ora, irmãos e irmãs, o eixo desse texto, na minha opinião, está no versículo 18, quando Jesus ordena aos discípulos que passem para a outra margem, de uma margem para a outra. Em nossa vida cristã diária, nós estamos
constantemente fazendo concessões. Mas Jesus deixa claro que para ser um verdadeiro discípulo, é necessário passar para a outra margem, passar para o lado oposto àquele em que você se encontra. E passar para a outra margem, irmãos e irmãs, significa mudança. Mudança na escolha das nossas prioridades. A outra margem simboliza um novo nascimento espiritual. Uma mudança radical de vida. A outra margem é um lugar diferente daquele em que nós nos encontramos. E a ordem de Jesus é que nós devemos superar tudo aquilo que nos impede de segui-lo. A outra margem. Minha oração, irmãos e irmãs, é que Deus fortaleça a nossa fé. E que nós sejamos capazes de atendermos à sua ordem e passarmos para a outra margem, deixando que os mortos sepultem, enterrem os seus próprios mortos. Deus seja louvado pela grandeza do seu amor e da sua misericórdia para conosco, hoje e sempre. Amém.